Olá, me chamo Álvaro Melo e sou professor de Geografia. Ia fazer uma pergunta para você, caro aluno. A quem pertence as nossas terras? Vamos descobrir? Veja, os primeiros habitantes do nosso país, os indígenas, os índios que aqui estavam com a chegada dos portugueses, foram perdendo espaço. Foram perdendo terras, começaram a ser subjugados por esse invasor, colonizador, né, fazendo com que eles perdessem a sua grande propriedade, tanto cultural como terra. O índio, nesse momento, caçava, pescava, tinha toda uma vida social. Vamos dar uma olhadinha nesse slide para você ver como é que fica essa situação. É uma situação de luta. Ele precisa estar diariamente, cotidianamente, lutando pela posse dessa terra, ter direito a essa posse de terra. Então, pessoal, o indígena, o primeiro habitante do nosso país, teve suas terras, na verdade, usurpadas pelo colonizador. O português esteve aqui, colonizou, e para isso ele usou duas ferramentas. Uma ferramenta chamada catequismo, trazendo para o nosso país, para os primeiros momentos, a Igreja Católica, através de uma instituição chamada Companhia de Jesus, os jesuítas. Através da catequese, eles tentavam convencer e fazer com que esse índio, o primeiro habitante, deixasse alguns costumes, algumas crenças, para ser utilizado como mão de obra nessa demonstração de situação de controle e de povoamento dessa terra. Na verdade, o que aconteceu foi uma invasão. Né? Dá uma olhadinha nesse slide agora. Esse slide vai retratar bem o que aconteceu. O índio tinha uma vida de coletor, de caçador, e chega o português com outra visão de sociedade e de colonização, né? Fazendo com que o índio passasse então agora a viver subjugado às suas vontades, e foi isso que aconteceu. Vejam, pessoal, para fazer essa situação, o índio ele passou por vários processos, entre eles de perseguição, de assassinatos, né? E aí algumas situações foram criadas nesse momento, em nome dessa colonização. Os bandeirantes, né, lá do estado de São Paulo, são um bom exemplo disso. Eles desbravaram os sertões, né, mas para isso combateram alguns índios, algumas tribos. Quando a chegada do português aqui, existia várias tribos índias, tupiniquis, tupinambás, funiô, tuxô, e tudo isso existia no Brasil, só que com o passar do tempo foi extinguindo. O homem branco, o português, o europeu, que chegou aqui no Brasil, fez com que essa situação fosse ficando cada dia mais difícil. Então, vejam, existia um tratado entre os europeus, chamado Tratado de Tordesilhas, que dividia o planeta no meio, né? Metade pertencia a Portugal, metade pertencia à Espanha. Parte do Brasil, que ficava no lado oriental, veja que situação, né? O Brasil já foi do Oriente em dado momento, pelo meridiano de Greenwich, pertencia a Portugal. O que é que vai acontecer? Para que esse território fosse povoado, Portugal começou a investir em algumas culturas, por exemplo, a cana-de-açúcar. A formação do nosso território, pessoal, os contornos pelo que o país passa e que hoje atualmente está, não eram os mesmos do primeiro momento. O Brasil está dividido naquele momento, por conta desse Tratado de Tordesilhas, ele aparece bem diferente. Veja no slide como é que era a formação do nosso país naquele momento. Ele tinha uma linha imaginária cortando ali, que era o Tratado de Tordesilhas, fazendo com que uma boa parte do país fosse e pertencesse à Espanha. Só a parte do lado oriental pertencia a Portugal. Para melhor povoar o nosso país, o que é que Portugal fez? Ela começou uma formação do território brasileiro. Para isso, ela dividiu, no primeiro momento,
o país em capitanias, chamadas capitanias hereditárias. Então, esse foi o primeiro momento em que os portugueses tentaram fazer com que esse país, que era a América Portuguesa, virasse uma situação rentável para eles, para a coroa portuguesa, e ele começou a fazer esse povoamento. Os índios, que são os verdadeiros donos dessa terra, foram os primeiros a sofrerem com essa situação. Então, pessoal, os donos da terra hoje são os índios. Hoje, a população brasileira, uma mistura de índio, de negro e português, essa miscigenação fez com que nosso país passasse por várias situações, dentro dessa construção. Para defender os índios, pessoal, foi criada uma instituição. Essa instituição, chamada FUNAI, ela tem como objetivo maior a defesa do indígena, para que eles possam ter direito à terra. Lamentavelmente, a FUNAI, às vezes, em dado momento, não tem condições, recursos para que ele possa defender esses interesses maiores do índio. Então, tem inclusive, nesse próximo slide aí, eu queria mostrar para vocês uma ságem que mostra como é a defesa do índio por essa instituição FUNAI, que é Fundação Nacional de Assistência ao Índio. Então, pessoal, a FUNAI, ela tem esse objetivo. Mas não é somente feito de índio e de povos antigos que viviam aqui, os pré-cabralinos, antes de Cabral, que o nosso país é feito. Nós temos também outras comunidades desta feita dentro das próprias cidades, nas comunidades, que são os quilombolas. Pessoas que têm uma herança cultural da época da escravidão e que hoje vivem no Brasil e que também sofrem essa mesma situação com a formação do território nacional. Eles foram deixados um pouco de lado, foram esquecidos. Eles às vezes não têm terra para plantar. Um movimento hoje no Brasil muito conhecido, parece direto na televisão, só a título de curiosidade, o movimento dos sem terra. São as pessoas que não têm terra para viver, para plantar, para poder viver nessa situação. Lembra vocês que o Brasil não teve essa formação que tem sempre hoje não, viu, gente? Teve um momento de formação do território, além da questão indígena, teve a questão de outros estados que não pertenciam ao Brasil e que foram através de guerras, de conquista e até mesmo de compra, formando esse território. Nesse slide a gente vê bem essa situação. Esse slide que a gente vai ver agora, vê bem essa situação. A formação do território brasileiro foi sendo modificado com o decorrer de quê? Do tempo. Alguns estados foram anexados e outros de outros países. Por exemplo, o Acre, da Bolívia, Vários estados, como hoje é uma federação, foram criados e divididos, fazendo com que essa formação do Estado Nacional, do território nacional, pudesse ser melhor povoado. Hoje, ainda no Brasil, uma boa região, a região norte do país, ela não atinge uma explosão demográfica satisfatória. Nós temos uma população de mais de 200 milhões de habitantes, mas muito concentrada no Sudeste, no Nordeste, no Sul, mas o Centro-Oeste e também o Norte do país, pouco povoado. O Brasil é um país que tem uma grande população, mas que nessas regiões, até por conta da floresta amazônica, dos rios, pouco povoado. Aí, pessoal, nessa chave a gente vê dois modelos do Brasil como era no passado e como ele agora está. Essa formação lá do século ainda XVIII. Depois agora, nessa próxima, já no século XIX. E finalmente agora, no século XX, a formação do nosso território. Já como ele é visto, quando a gente começa a estudar geografia, a gente vai vendo essa formação com 27 estados e um Distrito Federal. Essa formação foi sendo feita através dos anos, com a participação de tudo isso. Por que houve essa mudança, pessoal, no nosso território? Quais são as causas que fizeram com que esse território brasileiro pudesse ter essa mudança? Então, vou chamar a atenção mais uma vez para esse novo slide, que a gente vai ver aí, a expansão e a ocupação portuguesa, as lutas entre portugueses e os povos nativos, a disputa, então, com terras
por terras de outros invasores. Aqui em Pernambuco a gente sabe bem, a invasão holandesa teve um processo que durou 27 anos, né? E a busca de riqueza nos ciclos econômicos. No ciclo do Nordeste, houve o ciclo da cana-de-açúcar, do algodão. Depois esse ciclo econômico passou para o Centro-Oeste, né? Com a busca pelos metais preciosos, chegando ao Sudeste, com Minas Gerais, o nome já diz tudo, né? Minas Gerais, onde foi encontrado ouro e diamante a partir do século XVI. Então, pessoal, essa identidade que nós temos hoje, na formação do nosso povo, né, funciona como um instrumento de resistência, principalmente para o nativo, um processo civilizatório. Veja, a identidade funcionará como peça-chave da resistência dos povos indígenas mediante a tentativa de um processo civilizatório imposto primeiramente pelo colonizador e em seguida pelas elites dominantes. Então, esse processo ainda hoje existe, essa luta ainda existe e estamos aí tentando fazer com que algumas situações que envolvem os índios, os quilombolas, sejam respeitadas, inclusive pela nossa Constituição. Então, formação do nosso território, principalmente voltada no século XV, com a descoberta do Brasil, a chegada do português, né, a regionalização de algumas situações para manter e preservar a conquista do território, que foi, no caso, as capitanias hereditárias, como já falei anteriormente, e o povoamento dessas capitanias por esse povo. Veja, temos aqui outra situação de comunidades, essa saindo um pouco da questão indígena e vindo para a região mais central do nosso país e principalmente nas cidades, a situação urbana, que é a questão das pessoas que chegaram também de outros países, né, que são os imigrantes, que também são minoria nesse sentido. Vamos ver nesse próximo slide uma situação bem interessante a respeito dessa situação, que é os quilombolas e também os que são os imigrantes que chegaram ao nosso país com essa situação, né, para que a gente possa fundamentar melhor esse entendimento. Bom, esse slide aí demonstra bem, pessoal, as pessoas, também as comunidades quilombolas. Essa comunidade quilombolas são comunidades oriundas do sentido do povo africano na construção dessa população, nessa miscigenação, que hoje também sofre com alguns problemas. Problema de saneamento, problema de segurança, problema de reconhecimento dessas comunidades que precisam ter políticas públicas voltadas para que elas possam fazer parte da sociedade como um todo. Então, essas comunidades também fazem parte nesse processo de construção do nosso território. Outra situação, eu queria ver também esse slide, é muito interessante, ver, são as saídas de sua terra. Esse pessoal que está aí retratado nesse slide são os imigrantes. São pessoas que vêm de outros países, inclusive da Venezuela. Ultimamente tem chegado muitos imigrantes para o Brasil em busca de novas situações econômicas, de melhor estado social. Também fazem parte desse processo da formação da nossa situação de cultura e também de população. Então, gente, a nossa população hoje formada por esses três grandes grupos, o branco europeu, o índio e o negro africano, é que faz com que tenhamos 200 milhões de habitantes com a necessidade muito grande, principalmente na situação dos quilombolas e dos indígenas, de reconhecimento, de ser posse dessa terra, para que ela possa ser. Existe sim um Estatuto do Índio, né, que prevê dentro da Constituição que esse direito seja assegurado. Ele acontece em 1973 e aí por diante começa, sabe? Eu acho que é isso aqui. Por gentileza, eu gostaria que esse slide fosse mostrado aí, ó, o Estatuto, né? Uma base legal para que as terras indígenas sejam protegidas e que as pessoas tenham esse direito, para poder fazer com que eles possam ter esse direito à terra e sobreviver do que acontece nela, na produção que eles têm
dentro dessa terra. É importante dizer, pessoal, que algumas reservas indígenas hoje são invadidas por garipeiros, por plantadores de soja, o que é uma afronta à Constituição e também uma questão de humanitária, né? Você está descaracterizando esse povo da terra, os primeiros habitantes do Brasil, o índio que tem uma cultura e um modo de vida diferentemente do povo da sociedade e do povo que está aqui diretamente ligado às questões sociais. Então, esse índio, esse quilombola e essa formação do território nacional fazem parte todo de um processo, gente, que a gente precisa ter em mente que ela é uma situação hoje de necessidade. Entender esse processo, conviver com esse processo de naturalização da ideia de que o índio é o proprietário legítimo da terra, de que precisamos ter terra para produzir, precisamos reconhecer o direito desse índio, do quilombola, e como foi essa formação. Óbvio que isso não quer dizer que nós estamos aqui vivendo nas grandes cidades, que fazemos parte dessa sociedade, sejamos pessoas não gratas. Não, não é isso. O que na realidade acontece é saber, aprender a conviver e respeitar essa situação do indígena, que são, nesse processo de formação do território, os verdadeiros donos desse território, dessa terra. E aí, pessoal, por conta de tudo isso, dessa formação desse território, de como foi formado, das questões de conquista, na questão dos índios, na questão de como foi utilizada as ferramentas para essa conquista, deixou uma lacuna que a sociedade hoje, quanto política e governo, precisa entender que precisa ser reparado, né? Demarcar, delimitar as suas regiões onde vive essa comunidade, através de reservas indígenas, através de reserva para os quilombolas, é fundamental para que tenhamos aí uma situação de respeito a essas primeiras comunidades. Aqui no estado de Pernambuco, eu gostaria de citar, a título de curiosidade, duas nações, Funiô e Tuxá. São índios que vivem dentro do nosso estado, no interior de Pernambuco, e que às vezes não têm a assistência necessária para continuar vivendo em aldeias, né? Eles precisam se locomover, precisam sair do seu habitat para poder ter o trabalho, ter o emprego, ter assistência médica, e o que não é muito legal porque descaracteriza o índio em si. Desmistificar de vez a ideia de que índio era preguiçoso, de que índio não... Não, o índio tinha uma outra forma de ver a vida, uma outra forma de trabalhar o seu cotidiano, o seu dia a dia. Ele só caçava, ele só colhia quando necessário. Isso preservava assim a natureza, diferentemente do europeu que veio aqui com a ideia de exploração, de consumo, fazendo com que acontecesse o quê? Desmatamento de várias florestas, e é o habitat natural do índio. É o habitat natural, por exemplo, dos quilombolas, que vivem em comunidades ribeirinhas. Tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente vê a questão da formação do nosso território, do território nacional brasileiro. Tanto os bandeirantes como os jesuítas tiveram sua contribuição na expansão desse território, na conquista desse território, mas não deixa também de cometer, nesse momento, uma situação de flagelo para os primeiros habitantes. Os índios tentaram escravizá-lo, mas ele tinha uma resistência muito forte. Foi necessária a vinda, trazer os escravos, o negro africano, porque o índio tinha um processo de resistência muito forte. Ainda hoje existe um processo de resistência muito forte por parte do índio, que vai às grandes cidades, às capitais, para poder fazer os seus protestos, para poder fazer suas reivindicações. Nesse slide que eu quero que vocês observem, esse slide ele é de uma torre Pataxó. São alguns índios que estão fazendo um protesto, né, numa cidade em reivindicações, algumas situações de invasão de suas terras, de demarcação de terras nas suas fronteiras, para que não seja utilizado nesse momento nenhuma outra situação, inclusive de extração de madeira, que é uma coisa irregular, no sentido de que os índios precisam ter suas terras guardadas e preservadas. Essa Constituição nossa de 1888, a Constituição Cidadã, preserva essa ideia de que o índio é um patrimônio nacional. E é isso que eu queria deixar para vocês agora.
Vão lá no site, dá uma olhadinha, faz uma recapitalização dessa situação, de nossa situação de formação de Estado, de preservação da cultura indígena e dos quilombolas. Ok? Um abraço para vocês, bons estudos.